Mude seus horários. Mude a sua vida. Hoje nós chegamos ao final do livro Mude seus horários, mude sua vida, de Dr. Suhas Krisaga. Começamos essa leitura no dia 26 de janeiro de 2026 e finalizamos ele hoje, dia 13 de março de 2026. Por que eu estou reforçando esta data? Porque tudo que nós nos propomos a fazer, existe um caminho a ser percorrido. E ao longo deste caminho, nós vamos nos perdendo. E isso é natural. Muitos começaram comigo nessa data lá de 26 de janeiro. E ao longo deste percurso, algo aconteceu na vida para que não conseguisse dar continuidade. Muitos pediram seus testes para saber qual que é o tipo de corpo que tem e onde que ele se desequilibra. Começaram um pouco, logo desistiram. E nós estamos falando de algo razoavelmente simples. E por ser tão simples, ele se torna complexo. E ele se torna complexo por quê? Porque parece contraditório, não é assim, né? É complexo justamente porque o corpo, ele não precisa ser forçado. O nosso corpo, ele precisa ser escutado e assim regular ao seu ritmo biológico. E se você ainda se pergunta, nossa, eu fui uma dessas pessoas que fui me perdendo ao longo do caminho, ou talvez você que está aqui comigo até hoje, né, todos os dias, de segunda a sexta, com intervalos aos sábados e domingos, para assimilarmos, inclusive, aquilo que aprendemos durante a semana. Mas você pode conhecer diversas pessoas que têm essa dificuldade. Mas o que eu quero trazer é o seguinte: essa dificuldade não é um defeito. Aí também mora um problema, quando nós acreditamos que aquilo que nos tira do caminho seria um defeito. Isso piora, inclusive, porque você ainda vai começar a se criticar, buscar outras coisas, mas vai acontecer a mesma coisa. Porque por trás de um comportamento existe uma história. Eu vou repetir aqui para vocês, anote. Por trás de um comportamento existe uma história. Logo, esta história que não está sendo compreendida e que está boicotando algo que seria muito saudável para você, precisa ser vista. E é nesse momento que você vai se dar conta que, embora ao longo da leitura muito foi falado sobre emagrecimento, principalmente, né, o emagrecimento, buscar uma vida mais saudável, você vai compreender que isso não seria a solução, embora isso seja o que te incomoda. Talvez o que te incomoda seja os seus pensamentos acelerados, e era isso que você estava procurando. A questão é que o problema não são seus pensamentos acelerados. Os pensamentos acelerados é o resultado de uma história.
E quando você olha para essa história, você compreende de onde que esse comportamento surgiu. E a mesma coisa eu posso dizer de um excesso de peso, um casamento conflituoso, uma dificuldade de ser criativo dentro da sua empresa. Este não é o problema, é o resultado do problema. É como se fosse uma conta matemática que você, ao final da conta, você descobre que o resultado não é aquele. A continha deu errada. Então você resolve apagar só o resultado e você fica repetindo a mesma conta. E o resultado, às vezes, até muda. Porque a questão não é o resultado que você vai sanar, atacar. Ele será mudado, desde que você olhe que a conta, ela não está alinhada com o seu processo de vida. Talvez você esteja repetindo a mesma conta da sua mãe, do seu pai, da sua avó, da sua bisavó, da sua tataravó. Porque é um comportamento aprendido. E quando nós saímos de um comportamento aprendido, sabendo que isso vai te levar para um lugar mais saudável, mais próspero, porque ter sucesso não é o mesmo que você ter prosperidade, né? Você pode ter sucesso, ou seja, você alcançou o que queria, mas não se torna próspero, ou seja, não cresce. Quando isso acontece, essa dificuldade, existe um sentimento por trás disso, que é o medo. O medo de deixar o bando e se tornar uma pessoa solitária. O medo de não pertencer. Isso gera um nível de ansiedade que você até ousaria buscar uma medicação para, de novo, sanar o resultado, se anestesiar. Até um belo dia que você se depara com um diagnóstico de uma doença. Ah, são os maus hábitos. Não, é sobre a sua história. A sua história te levou a um comportamento que se tornou um mau hábito. Logo, se você deseja de fato dar um salto na sua vida e realmente fazer valer toda a sua inteligência, a sua capacidade que você sabe que tem, é neste momento que você quer olhar para a raiz do problema. Por isso que no meu trabalho como psicoterapeuta corporal, analista em bioenergética, que integro no meu trabalho a decodificação biológica de doenças, a medicina Ayurveda, que é todo o ensinamento deste livro, eu coloco também todo o conhecimento que foi adquirido ao longo de mais de 20 anos com as constelações familiares. Que, como eu já disse em outros momentos, né, a constelação familiar é como se fosse um ultrassom. Não é um tratamento, mas é um belo de ultrassom. Então vamos lá para os finais desta maravilha. Nós chegamos no capítulo 12. Neste capítulo 12, ele foi dividido em 3 partes ou 3 fases. Nós vimos a primeira fase, que seria a fase de... Deixa eu pegar aqui.
A primeira fase, que é a fase do equilíbrio. Lembrando ainda que este capítulo, Dr. Surras chamou de como construir o dia perfeito. Então, a primeira fase foi a fase do equilíbrio. A segunda fase, que nós vimos ontem, é a fase da cura. E a terceira fase, que finaliza o livro, seria a fase da transformação. A sua capacidade de dar o salto, a transformação. Vamos lá. Agora você se sente à vontade e até feliz, caso você tenha conseguido fazer as duas fases anteriores, junto com tudo que foi visto aqui no livro. Você possivelmente já perdeu peso, ganhou mais foco e consegue dormir bem à noite. Qual é o primeiro passo? Lá atrás, organizar. Qual é o segundo passo? É você refinar. E o terceiro passo é você estar pronto para o próximo passo. Então, qual seria esse próximo passo? Se já tentou um novo regime alimentar e exercício só para abandoná-lo, em poucas semanas ou meses, você sabe o que acontece depois. A fase de manutenção, que geralmente é o último suspiro das dietas. E foi o que aconteceu aqui também. Muitos começaram junto comigo. Mas a dificuldade de dar uma manutenção é gigante. E talvez você esteja entre essas pessoas que, embora você esteja aqui comigo agora, teve momentos que oscilou, foi difícil. Teve tropeços ao longo do caminho. Não desista. Não desista. Então, na primeira fase, você avançou com adrenalina e empolgação. Na segunda, viu resultados e eles trouxeram desafios próprios. Mas a manutenção, ela é chata, ela é difícil e traz menos recompensas imediatas para mantê-lo motivado. Assim, na terceira fase, queremos combater o tédio com a atenção plena e aprofundar sua prática, acrescentando uma meditação, momentos de silêncio, algo que eu já compartilhei aqui com vocês, da minha experiência, inclusive. Eu já conduzi, grupos, inclusive já li aqui com vocês um livro de Dr. Deepak Chopra. Foi esse livrinho aqui, ó. As 7 Leis Espirituais do Sucesso. Está gravado aqui e também no meu Spotify. Por 21 dias eu estive aqui às 4h15 da manhã para ajudá-los a meditar. Começamos com 20 e tantas pessoas e finalizamos com 4. Sinta-se parte de tudo aquilo que é simples, mas é difícil. Então eu sempre compartilho assim, mas você consegue. Hoje eu cheguei aqui. Hoje. Mas não foi sempre assim. Mas existia uma motivação. E a motivação era: eu quero me conectar com a minha verdade.
Eu quero poder ser dona do meu caminho. E isso ficou mais forte dentro de mim, estando dentro de um hospital em tratamento para câncer. Há 15 anos, no ano de 2011, eu estava recebendo um diagnóstico de um câncer e o médico disse a mim: corre, porque aqui nós não temos solução para você. Então, às vezes nós precisamos também ficar diante de algo tão impactante. E não estou dizendo para você esperar esse momento, mas é interessante que quando alguém se depara com algo assim, pode ser transformado, que também não é todo mundo que faz isso. Muitos se sentam e se colocam num outro plano, que é o plano de por que comigo? E não o que isso quer me mostrar. Vocês percebem a diferença? A diferença de você perguntar por que comigo? E você fazer outra pergunta, o que isso quer me mostrar? Talvez você faça isso hoje, coloque aí no seu caderninho. O que a minha procrastinação quer me mostrar? O que essa doença quer me mostrar? O que esse casamento horroroso que eu estou nele quer me mostrar? O que essa falta de dinheiro quer me mostrar? O que esse medo de dirigir quer me mostrar? Então, ao invés de você falar por que comigo, fale para você o que isso quer me mostrar. Percebe que isso é uma pergunta mais madura? Não é uma pergunta vitimista, é uma pergunta madura, de quem compreende que tudo aquilo que chega para você, isso que você está vivendo, tem um propósito, talvez o propósito de te acordar, de abrir os seus olhos, de abrir você para a vida. Porque você pode estar seguindo um comportamento que vem de muitas gerações anteriores. Então, a transformação, que é essa fase de agora do livro, nós estamos fechando o livro hoje, que aliás eu quero apresentar algo novo para vocês. Claro, né? Que tudo aquilo que finda é porque tem um novo começo. Algo novo surge e eu quero apresentar isso para vocês. Que domingo a gente estará juntos com um novo olhar, uma outra leitura, claro, né? Aqui mesmo. Então, nesta fase, que seria a fase da manutenção, é importante que você saiba que você ainda está comemorando o sucesso, mas que ainda não é a prosperidade. Sua mente vai lhe pregar peças, dizer que pode parar com os exercícios em alguns dias e fazer todo o resto. É aquele típico ditado, né, ou ensinamento das dietas, que você fez tudo direitinho de segunda a sábado, pisa na jaca no domingo. Então, esse tipo de consolo, ele também precisa ser questionado. Por que eu quero um consolo se é algo que não me traria benefícios a longo prazo? Ronivaldo, eu já acordo cedo de segunda a sexta. Eu vou me dar de presente levantar tarde no sábado. Ai, nossa, no domingo nem fala comigo, porque eu quero dormir até. Isso não tá errado, tá? Calma aqui, não fica chateado comigo se você faz isso. Eu não estou te criticando. Eu só quero mostrar para você que se você tem esse pensamento, ou você precisa disso, é porque o seu acordar de segunda a sexta foi um esforço. Ainda é um sacrifício.
Você ainda não está colhendo a beleza dessa sensação. É porque tem que acordar e não porque você já entrou no ritmo. Gente, às vezes eu fico até preocupada de compartilhar umas coisas com vocês quando eu digo que eu realmente acordo 4h15, às vezes 4, hoje eu acordei era 4h05, sem despertador. E não foi sempre assim. Eu fui me ensinando com todo o ritmo da noite. Não é sobre me forçar a levantar cedo. Foi sobre compreender como é que acontece o meu dia. Por isso que o capítulo não é como acordar bem, é como construir o seu dia. Como construir o dia perfeito. Entendem? Que não é sobre forçar você começar bem o dia, é sobre construir o seu dia e no outro dia você colhe o resultado. E quando você se coloca nisso e não desiste, então você chega na fase da transformação. E para quem chegou na live depois que eu já tinha começado, pega a live do início, porque eu expliquei isso. Ronivaldo, eu faço exatamente isso, mas chega uma hora que não vai. E o que eu disse? Com amor, carinho e respeito por você. E compartilhando, inclusive, que para mim também foi assim. É que por trás dessas lacunas de falhas ou desistências, dificuldades, existe uma história. E essa história prende você. E é exatamente isso que vai boicotar o seu caminho. Então não é sobre você forçar mais um pouco, é sobre você parar e olhar para a história. Eu vou olhar para esse boi bravo que está atrás de mim. Eu vou parar de correr. Eu vou olhar para isso. E é nesse momento que você compreende que você só está repetindo um padrão de um sistema familiar transgeracional e que você tem medo de deixar de pertencer. E deixar de pertencer é deixar de ser amado. Logo, o que nós mais queremos nesse mundo é ser amado. Ninguém suporta não se sentir amado. Não foi aqui nessa leitura deste livro, mas eu vou relembrar, porque tem muitos aqui de vocês que me acompanham em outras leituras, e eu não vou lembrar mais qual foi o livro que eu estava lendo com vocês, que eu citei. Deixa eu ver se ele está aqui. Tá. Eu citei este livro aqui, ó, de Dr. René Spitz. Dr. René Spitz foi um médico americano, psicanalista americano, não, ele é austríaco, que escreveu este livro porque ele pesquisou por décadas a depressão anaclítica, que é a depressão em crianças, que chama-se o primeiro ano de vida. E aqui ele mostra que uma criança que percebe um ambiente hostil, onde ela não está pertencendo ao calor do seio familiar, do contexto, ela
deprime, ela pode morrer. Então nós fazemos qualquer coisa para pertencer, inclusive maus hábitos, inclusive nos perder ao longo do caminho. Então existe uma história por trás do mau hábito. Existe uma história por trás da sua desistência. Existe uma história por trás daquela fase que ele coloca, né? A primeira fase, todo mundo, vamos lá, Ronivalda, quero estar com você todos os dias, de segunda a sexta, 5 horas da manhã. Que delícia, que bom, Ronivalda, que você vai fazer isso com a gente. Você é ótima, que maravilha, quero o teste. Não foi assim? Foi. Nossa, é gratuito. Nossa, que bom. Você está me ajudando. Que é o que ele chama de fase da adrenalina, da empolgação. Então, muitos não foram nem para a segunda fase, né? Que seria a fase do refinamento. Que foi a fase que vocês se lembram que eu falava assim, gente, quem quiser refazer o teste, podemos olhar para isso. E aí, bem menos, alguns gatos pingados foram me pedindo para refazer o teste, que já teve aquele resultado. Teve alguns que emagreceram, inclusive, mas já engordou tudo de novo. Então, não fez o refinamento. E agora que nós chegamos à terceira fase, ou seja, nós estamos fechando a leitura do livro, e não foi tanto tempo assim não, foi do dia 26 de janeiro a 13 de março, que é hoje. Menos de 60 dias. Nós temos dificuldade de manter um hábito. E olha que eu ainda flexibilizei, né? Na semana do carnaval, que nós ainda estávamos, ainda tinha muitos ainda que estavam na empolgação, e falavam, não, Ronivalda, mas 5 horas, carnaval. Então, o que eu fiz? Falei, não, peraí, não tem que ser uma coisa também, né? Tão ritmada. Então, naquela semana do carnaval, eu passei as leituras para 1 hora da tarde, para dar para dormir até meio-dia, né? Na segunda-feira de carnaval, na terça-feira de carnaval, na quarta-feira de cinzas, e ainda dei aquela groja, né? Na quinta e sexta, que fizemos a leitura no meio do dia. Peguem a live do início, gente, quem chegou depois, porque eu expliquei por que isso acontece. Então, é nesse momento que quando eu falo, né, que para mim, no meu trabalho clínico, que é esse trabalho, né, de acompanhar, e compreendo que sim, a gente vai se perdendo pelo caminho. É nesse momento que eu vi que a constelação familiar, dentro de um olhar clínico de psicoterapia, lembrando que a constelação familiar, ela é um olhar refinado para o ponto-chave, e isso fazemos de uma maneira cuidadosa, porque a constelação não é o tratamento, e não adianta nada também você ir lá fazer constelação e achando que a constelação agora vai fazer por você. É o mesmo que você deixar um tratamento e fazer ultrassom e achar que o ultrassom resolve, né? Aí eu fiz os exames. Aí você faz os exames e coloca na gaveta. Então a constelação é como se fosse o exame. Encontra o ponto para você dar continuidade. Gente, quem não assistiu a palestra que eu dei nessa terça-feira, tá gravado aqui no meu feed, tá? Eu até fixei ela no feed, que foi uma palestra que eu fiz na terça-feira, agora dia 10. E o tema é a alma do negócio. Assistam. Foi um evento que eu fiz presencial, transmissão ao vivo, com mais de 2.000 pessoas. Foi lindo o evento. E
revertido para o hospital. Aliás, não foi para o hospital, foi para o HPOP, né? Que é uma instituição que atende pessoas e familiares. Então tá gravado aqui, assistam. E talvez você vai compreender um pouquinho mais sobre o que eu falo sobre o trabalho da constelação. E o porquê que não é possível chegar aqui nessa fase. Por isso que quem começou comigo a leitura lá no dia 26, empolgadíssimo, não está aqui comigo. Ou você começou lá no dia 26 e hoje você está aqui comigo. Ou seja, você fez o primeiro dia e agora veio para o último. Ou você ficou assim oscilando. Ai, Ronivalda, tinha dia que dava, tinha dia que não dava. Ai, meu Deus do céu, eu acordava 3 dias, mas depois não dava mais. É um tropeço, ai meu Deus, não tem jeito. E é assim que você faz com a sua vida. É assim. E é por isso que você percebe que ora você tá com 80 quilos, ora você tá com 50. Ora você tá se sentindo ótimo, ora você tá inchado. Ora sua conta bancária tá ótima, ora ela tá no vermelho. Ora você percebe que você paga suas contas, depois você tem que usar o cartão de crédito. Gente, quantas e quantas e quantas pessoas usam cartão de crédito para complementar a renda do mês? Isso é auto-engano. Até quando você vai achar que isso é normal? Sinceramente, você usa o limite do seu cartão de crédito para complementar a sua renda do mês? O cartão de crédito não foi feito para isso. O cartão de crédito é aquela antiga caderneta que a sua avó tinha na padaria. O meu pai tinha caderneta no supermercado. Era uma época que a gente ia lá pegar e no final do mês somava tudo e pagava com o salário do mês. E o cartão de crédito, ele é essa antiga caderneta que você pode parcelar. Você quase não se usa mais, né? Nota promissória. É o cartão de crédito. Mas ele não foi feito para você complementar a sua renda. Se você ganha 1.000 e o seu limite de cartão de crédito é de R$500, você não ganha 1.500. Não, você ganha 1.000. E você usa o cartão de crédito como forma de pagamento. Ele não é uma conta extra. Nossa, olha onde que eu fui agora. Talvez alguém aqui na live está precisando ouvir isso, né? Porque eu confio muito naquilo que surge aqui dentro de mim. Tem gente que fala assim, ai, Ronivalda, eu tenho que pagar a conta de água, conta de luz, eu tenho que pagar a internet e o cartão de crédito. Oi? Mas cartão de crédito não é despesa. Cartão de crédito é forma de pagamento. Aqui já tem uma conta que está te afundando. Porque você está vivendo fora da realidade. Então, respira. Porque isso não é uma crítica. Talvez você nunca tinha ouvido falar isso. É uma compreensão. Ah, Ronivalda, mas sem eu não consigo. Por quê? Porque você não está olhando para a história. Talvez você venha de uma história de endividamentos. Talvez você venha de uma história familiar onde houve exclusões. Talvez você venha de uma história de falência. Ou você vem de uma história de muita dificuldade e você decidiu que você não vai passar a mesma dificuldade que a sua mãe. Porque a sua mãe, ela foi uma mulher muito sofrida, que contava as moedinhas dela e que você decidiu que não vai fazer isso e você teve a brilhante ideia de viver de cartão de crédito. Ou seja, você está igual a sua mãe, achando que ia fazer diferente. Então, é nesse momento que nós olhamos para a história. E é neste lugar que a constelação familiar entra para detectar. Ela não vai resolver esse problema para você.
Por isso que, inclusive, durante a palestra eu falei, e muitas pessoas deram seus depoimentos, que tiveram que refazer constelação, porque foram, né, na boa fazer constelação, achando que a constelação ia resolver alguma coisa. Se você vai fazer uma constelação, por exemplo, sobre o dinheiro, e o próprio constelador, talvez, né, não sabia te informar algo assim, e você volta para casa, aliás, você pagou a constelação com um cartão de crédito. Gente, eu resisti por muito tempo a colocar cartão de crédito no meu consultório. Eu resisti muito. Hoje eu tenho maquininha de cartão de crédito no meu consultório, sabe por quê? Porque eu também compreendi que para quem sabe usar é uma facilidade que inclusive você pode acumular milhas. Ou seja, ele é bom. Tudo aquilo que você sabe usar é maravilhoso, a internet é maravilhosa. Mas se eu for olhar só para o lado do vício dopamínico, eu não vou ter mais internet. Então não é sobre jogar fora o cartão de crédito, não é sobre tirar o seu aplicativo do seu celular. É sobre você compreender como você está fazendo, não o que você está fazendo. E essa é a fase da manutenção que nós chegamos ao final do livro, né? Olha o que o Dr. Suas faz. Tudo isso que eu falei aqui não tá no livro não, tá, gente? Quem tem o livro aí em mãos, fala, Ronivaldo, onde é que tá escrito? Não, esse é o capítulo extra que eu vou acrescentando no livro. Mas quem está com o livro em mãos, nós estamos na página 218, na terceira fase, que é a transformação. Então, para finalizar essa parte, ele diz que o estilo de vida apresentado aqui neste livro não tem nada a ver com sofrimento. Ele visa a dar ao seu corpo o que ele precisa para você obter mais da sua vida. Então aqui ele traz alguns como mudar, né, o seu ponto de referência emocional. São sugestões que ele coloca. Ele diz, após trabalhar com milhares de pacientes para tirá-los do ciclo de hábitos insalubres rumo à boa saúde, notei que a maior barreira à mudança é emocional. Ou seja, não temos como fugir da questão emocional. Não tem como você falar, a única coisa que eu quero é emagrecer. Você vai esbarrar no campo emocional. Lembram daquele desenho que eu fiz? Não trouxe a minha... Aqui, gente, ó. Minha prancheta tá bem aqui de baixo. O campo emocional, de novo. Vou trazer isso aqui para vocês, ó. Porque tem muitas pessoas que não sabem, mas eu vou relembrar para aqueles que já conhecem. Aqui está a fonte da vida, é o nosso coração. Tem pessoas que acreditam que a fonte da vida tá aqui na cabeça. Não, tá aqui no coração. Então aqui nós temos o emocional, que seria como se fosse um rio. Imagina que o seu coração ele está num lindo castelo. E em volta do castelo tem um rio com carpas, um rio muito bem cuidado, aquela água cristalina, porque as nossas emoções elas são líquidas. E está aqui. Aqui está a alegria, tá também o medo, a raiva, ou seja, as nossas emoções, elas são as nossas defesas, é também as nossas emoções que nos transmite. A pessoa olha e fala, nossa, você tá triste? Vem daqui, tô triste. Ou seja, ela me mostra, ela me apresenta. Você tá com raiva? Parece que você tá com raiva.
Você tá com medo? Então eu tenho uma expressão do sentimento que vem daqui. Aqui eu tenho um outro campo. Ou, melhor dizendo, uma outra camada, que é a camada física, o corpo, a musculatura, o músculo. Aqui eu crio tensão muscular crônica. Aqui eu faço também doenças. Aqui você pode ir fazer um exame clínico que você vai encontrar. Ah, você está com diabetes. Ah, você está com câncer. Ah, você está com a tendinite. Ah, você está com a sinusite. Ou seja, a tensão do seu corpo se transforma numa doença, que aí você vai no médico tratar só isso aqui. Mas existe algo aqui no meio que não está tendo vida. E vai tentar de novo passar. Aí você corta uma doença e faz outra doença. É a vida tentando viver. Porém, aqui eu ainda tenho uma outra camada. Essa camada daqui é a mente. E a mente que mente, ela carrega conceitos, preconceitos. A mente, ela nega. Não tô com medo, não. Não tô com raiva, não. Não tô com... não tô triste, não. Então, a mente, ela nega a realidade para sobreviver no ambiente que é conhecido. Então, a mente, ela só vive o que é conhecido. Inclusive, por falta de conhecimento, muitas pessoas criticam a constelação familiar e que eu também não tiro de você a sua razão. Porque, inclusive, tem muitas pessoas que fizeram da constelação familiar uma profissão e ela não é profissão. E que tem muitas pessoas que talvez que se diz constelador, que você vai sentar com a pessoa e falar, me explica. Nem a pessoa sabe explicar. E com isso, muitas pessoas estão destruindo um recurso, porque constelação não é terapia, constelação não é tratamento, constelação não é método. E que inclusive está fazendo desse recurso que muitos profissionais, médicos, psiquiatras, físicos, biólogos, perceberam uma possibilidade de ter acesso a um campo emocional. E aí tem muita gente que fez disso aqui um samba de crioulo doido. Ah, que é espiritismo. Ah, que é um negócio ruim. Tá, dá uma olhadinha para quem tá fazendo isso então. Porque estão destruindo algo que traz como recurso uma solução para a vida. Ou seja, por achar, é fácil, é o mesmo que você decide, né? Eu não vou ser médico não, eu vou montar uma clínica de ultrassom. Vai lá na clínica de ultrassom para você saber se quem está ali, né, fazendo um bom ultrassom, se não é um médico. Ah, mas é só jogar um gelzinho e passar aquele aparelhinho, é só isso. Que é isso? Acho que eu tô meio possuída hoje. Bom, então, diante disso aqui, né? O que o Dr. Surras nos traz para fechar o ensinamento do livro? Eu vou deixar nos stories o resumo, tá? Do livro. Então eu vou ler na íntegra o final, como que ele diz. Agora eu vou voltar para a medicina Ayurveda, porque eu empolguei aqui com o trabalho da constelação, porque é a leitura que eu quero fazer com vocês no domingo agora. Já deixa anotado aí antes de você sair da live, que eu sei que alguns já têm algum compromisso. Ó,
Neste domingo, às 10 horas da manhã, eu vou ler este livro aqui, a introdução dele, que chama-se Êxito na Vida, Êxito na Profissão. Como ambos podem ter sucesso juntos. É um livro escrito por Bert Helling, que foi o meu grande mestre das constelações familiares. Ele que ousou trazer as constelações, elucidar as constelações. Domingo agora, já anota aí, vou deixar nas stories também, eu vou trazer esse conhecimento aqui para vocês. Para finalizar o livro de Dr. Surras, olha o que ele diz. Ao estabelecer e seguir uma rotina saudável, você se sintonizará sem esforço. É sem esforço. Com seu corpo e suas necessidades. Com isso, espero que obtenha outra consciência do tempo. Não como marcador de quando realizou ou de quanto ainda tem a fazer, mas como uma fonte de oportunidades. Amanhã, período da manhã, não tem que se resumir à experiência de você se arrastar da cama. Sair correndo todos os dias. Não há organismo que aguenta isso. Em vez disso, as suas manhãs pode ser um período que lhe dá energia, combustível e contemplação necessários. Ao meio-dia, ao invés de você já estar exausto, é o momento de você dar aquela pausa, que é a hora do almoço. Para o que você estiver fazendo, sente-se para você se nutrir. Ou seja, é a hora da refeição mais bem feita que você deveria fazer. É o almoço, tá? Meio-dia. Precisa de ter uma refeição farta e também um pouco de movimento e também uma luminosidade, que é um momento que você almoça e depois dá uma volta no jardim, ou na rua, ou no quintal da sua casa, ou você vai para a janela lavar suas vasilhas, ou vocês não entenderam ainda por que numa cozinha um arquiteto vai fazer o projeto e ele vai tacar uma janela em cima da sua pia da cozinha para você olhar para fora. Gente, tudo tem uma razão, nada é aleatório. Se você vai construir e você não sabia disso, nossa, coloquei uma parede só na pia. Coloca algo que você possa contemplar. Põe um quadro, então, aí na sua cozinha. Coloca flores. É um momento que você contempla. Você poderia estar ali lavando as suas vasilhas. Mais importante, a noite será um período para se reconectar consigo mesmo, enquanto se prepara para repousar. Então, a noite é um momento de repouso e não de agito. Falei muito sobre repouso e rejuvenescimento neste livro, porque é o que mais falta na rotina da vida moderna. Corremos tanto o tempo todo e tão sem propósito, que nos esquecemos de parar, respirar e nos perguntar como nos sentimos e notar como realmente somos afortunados. É por isso que eu selecionei este livro aqui, porque vocês vão compreender isso. Anota aí, gente, já coloca um lembretezinho, né? Domingo às 10. Então, na medicina Ayurveda, a medicina Ayurveda, né? Ela nos conscientiza de que o corpo tem necessidades individuais.
Você não precisa exatamente da mesma alimentação ou rotina de exercícios que o seu cônjuge. Tanto que nós vimos aqui num capítulo, né, que um homem que estava com sobrepeso e ele estava com um pouco de dificuldade na vida, e tendo até alguns sintomas, e que ele tratou dele e da esposa, enquanto ele ia para um exercício, a esposa ia fazer meditação. É preciso se conhecer e conhecer as próprias necessidades. Se houver o seu tempo, se você ouvir o seu corpo com regularidade, você obterá a sabedoria necessária para viver bem. De certo modo, o Ayurveda é a medicina personalizada original. Ao seguir os conceitos deste livro, você pode se manter saudável não só a cada dia, mas a cada estação do ano e a cada estação da sua vida. E é isto que lhe desejo. Boa saúde, sem esforço, em todas as estações. Finalizamos. Bom, grata por todos que acompanharam a leitura até aqui. Peço a você que compartilhe a live com outras pessoas. Todas as lives estão gravadas aqui no feed. É só você maratonar que você vai encontrar desde a primeira, que foi lá no dia 26 de março. Se você precisar se localizar, você pode me mandar um direct que eu mostro para você onde é que está a primeira e você segue a partir dela. Ou você pode ir lá no meu canal do YouTube que eu subo as lives para lá também. Só para dizer que a live de ontem, ela não está lá no YouTube porque tive um probleminha para subir, então não sei se a internet estava lenta. Eu vou subir as duas hoje, tá? A de ontem e a de hoje no YouTube, mas está gravado aqui no feed. E eu espero encontrar vocês domingo agora, dia 15 de março, às 10 horas da manhã. Dia 15? Né? Hoje é 13, 15, domingo. Eu espero encontrar vocês às 10 horas da manhã, que eu vou fazer a introdução deste livro aqui de Bert Helling. Êxito na vida, êxito na profissão. Beijos. Até domingo.